Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho da nossa lista de exercício, tá? Vocês pediram, né, para eu fazer tirar, né, esclarecer, né, a lista como um todo, né, pontualmente, né? Só lembrar vocês que eu coloquei vídeos a respeito de resolução de exercício, tá? Eu coloquei também alguns arquivos para leitura, né, para complementar a resolução desse exercício, tá? Então, antes de mais nada, só vou esclarecer a respeito da torção, tá? A torção ela ocorre quando a gente torce o elemento, né, o eixo do elemento. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa peça circular e nós temos esse ponto A. Lembrando que o ponto B, ele está fixo. Ao rotacionar, ao torcer essa peça, né, lembrando que na seção transversal ela tem um raio R, a gente vai aplicar uma força, né, F, tendendo a rotacionar, a torcer essa peça, né, e aí a gente vai gerar um momento torsor. Lembrando que ao fazer isso, a gente vai gerar um ângulo, θ, né, e a gente vai ter uma nova posição de A, que vai ser a linha. Bom, com isso, a gente também gera uma distorção gama, né, que é esse ângulo aqui entre o eixo, que era A até B, né, que agora, né, forma com esse A' e B, lembrando que B está fixo. Então a torção agora, ela é dada como a força vezes o raio, né. Lembrando que a torção, né, ele é um momento, né, então para eu poder gerar esse momento, eu preciso de uma força e uma distância, tá. Então, F vezes o raio. Bom, por que existe cisalhamento na torção? Então, existe cisalhamento na torção, porque existe uma distorção, né. A gente viu lá na tensão, de cisalhamento, né, que a gente gera uma distorção na peça, né, que vai provocar esse cisalhamento, né. E, portanto, a gente gera tensões de cisalhamento com a torção. Então, ao aplicar esse binário de força tendendo a girar, a torcer essa peça ao longo do seu eixo, né, a gente gera tensões de cisalhamento, né, durante a aplicação desse esforço. Bom, com isso, né, a gente tem o diagrama de tensões de cisalhamento ao longo da seção transversal dessa peça. Então, aqui a gente tem duas seções, circular e vazada, em que a gente tem o eixo, né, eh, horizontal, dado por ah, por essa letra aqui que não é P, eu esqueci o nome dela, que é com relação à variação do raio do círculo, tá. E a gente tem o eixo vertical, que é dado pela tensão de cisalhamento, tal. Então, essa tensão, né, de cisalhamento, ele vai variar com o raio, né, ao longo da peça. Então, quando o raio ele for igual a zero, a gente também tem tensão nula, ou seja, não existe tensão de cisalhamento no ponto zero, no eixo central da peça, tá. Quando a gente chega no valor do raio, a gente tem a tensão máxima. Isso também vai acontecer nas peças vazadas. Entretanto, né, a gente tem um raio interno, né, que a gente chama de R1, e um raio externo, né, que é o raio R2. Então, a gente vai ter uma tensão mínima, né, a partir do raio interno, R1, e uma tensão máxima lá no raio R2. Bom, então a tensão, né, de cisalhamento, ele vai ser dado pelo momento torsor, T, vezes o ρ, lembrei essa letra P, que é a variação do raio do círculo, tá? Dividido pelo momento de inércia polar, né, que é o J. Então, lembrando
que, né, esse momento polar, né, esse momento de inércia da torção, J, ele vai ser dado para o raio como π d à quarta dividido por 32, tá? O d é o diâmetro do círculo, tá? E temos também para seções vazadas. Então, π sobre 32 vezes dE à quarta menos DI à quarta. O que, que é esse DE e DI? DE é seria o diâmetro externo, que seria esse valor aqui, diâmetro externo, DE, e o DI seria o diâmetro interno do círculo vazado, ok? Então, simplesmente pegando esses valores, a gente encontra o valor de J. A gente precisa desses valores para calcular essa tensão de cisalhamento, tá? Lembrando que o ρ vai variar de 0 ao raio, tá? Ao raio mais extremo da peça, tá? O ângulo de torção, né, que é esse ângulo θ, tá? Ele é dado como o momento torsor vezes o comprimento da peça, dividido pelo módulo transversal da peça, tá? Isso aí é inerente ao material, vezes o momento torsor, o momento angular, tá? Que é o J. Então, se o ângulo for pequeno, o comprimento e o raio do eixo permanecerão inalterados, né? Então, se a gente tiver esse ângulo muito pequenininho, a gente não tem alteração nenhuma, né, quando a gente aplica essa torção. Bom, dito isso, eu vou passar para a resolução do exercício, tá? Que é a primeira questão, que fala o seguinte: o eixo circular ABC, tá? Que é esse eixo aqui, ele é circular, ele tem essa seção transversal vazada, tá? Então, ele tem um diâmetro interno de 12, tá? 12 milímetros e externo de 18. Para o carregamento indicado, para esse momento torsor aqui de 4.600 newtons vezes milímetro, tá? Ele pede para a gente calcular o valor máximo da tensão de cisalhamento e o giro relativo da seção transversal B em relação ao engaste A. Ou seja, ele quer saber o valor do ângulo θ, tá? Então, ele já deu os dados característicos do material, né, que é o módulo transversal, né, o G, que é igual a 60 gigapascal, e também o momento torsor, T. Então, para fazer esse exercício, a gente precisa determinar o diagrama de momento torsor na peça, tá? Então, a gente tem que na região de A a C, né, a gente tem a torção de 4.600, tá? De C a B, nesse trecho aqui, a gente não tem esse valor, né? Então, a gente teria uma região do diagrama linear, tá? E aqui zerada, ok? Isso, de acordo com a construção do diagrama, tá? Vocês podem fazer isso no F2, tá? Que vocês vão encontrar esse valor também. Bom, o momento polar, o J, né? A gente precisa calcular porque a gente precisa determinar a tensão de cisalhamento, né? Lembrando que a tensão de cisalhamento, como eu havia mostrado anteriormente, aqui, ó, ela vai depender do momento torsor, da variação do raio, né? O ponto que a gente quer analisar, e do momento angular, no momento polar, desculpa. Então, o J aqui, como é uma seção vazada, eu vou calcular através dessa equação de π sobre 32 vezes D menos DI à quarta, tá? Aqui está faltando uma quarta também, é DE à quarta menos DI à quarta, ok? Então, eu vou ter que pegar esses valores, né? 18 à quarta menos 12 à quarta, multiplicar por π sobre 32. Um cuidado aqui e uma atenção especial, aqui também está faltando um milímetro aqui, né? Aqui ficou quilonewton por milímetro. Ah, não, tá certo, que eu passei para quilonewton.
Um cuidado que se deve ter na hora de fazer esse exercício, tá, é com relação às unidades. Tente colocar as unidades todas iguais, tá? Aqui a gente está trabalhando com newton, milímetro, né? Se eu estou calculando aqui em milímetro, eu vou ter o momento polar em milímetro a quarta, tá? Gigapascal, né? Aqui é 10 a nona vezes newton sobre metro ao quadrado. Então, tentar transformar, né, essa unidade para newton e para milímetro, tá? Antes de jogar na equação de cisalhamento máxima, tá? Então, a tensão de cisalhamento máxima vai se dar quando eu tiver, né, ah, na extremidade mais distante, né, do eixo da peça, ou seja, no raio externo, né? Então, o meu ρ aqui, ele vai ser o raio externo, tá? Então, eu vou pegar o raio externo, ele é o 18 sobre 2, né? Então, eu consigo calcular a tensão cisalhante máxima, tá? Lembrando que eu vou utilizar essa equação aqui, ok? Então, eu vou pegar o momento torsor, que é 4.600, vezes o raio externo, tá? Dividido pelo momento polar, ok? Então, aí eu consigo calcular. Lembrar de transformar as unidades, deixá-las todas compatíveis para fazer esse cálculo. E aí, o momento torsor, né, o ângulo de torção, ele vai ser dado por essa equação, momento torsor vezes o comprimento da peça, dividido por módulo transversal do material, vezes o momento polar. Então, aqui, que eu vou utilizar, né, o 60 gigapascal, né, vou pegar o momento torsor, esse de 4.600, o comprimento da peça, e aqui o comprimento é total, tá? Então, eu faço cálculo desse giro, tá? Perfeito. Então, esse exercício é basicamente isso, é a aplicação na fórmula e se atentar com as unidades da peça, tá? A próxima questão é a questão da flexão, tá? Então, pede para calcular a tensão normal e a tensão cesariante dessa viga aqui. Então, a flexão, ela ocorre, né, quando a gente tem as peças submetidas a momento fletor. Deixa eu só apagar aqui. Então, quando a gente tem uma peça fletida, que a gente fala fletida, é porque ela está submetida ao momento fletor. Então, uma viga é uma peça comum, né, de ocorrer esse esforço da flexão. Então, o que que acontece? O momento fletor, ele vai gerar internamente no material tensões de compressão e tração na peça. Então, aqui, quando a gente flexiona uma viga, a gente gera na parte superior um trecho comprimido, né? É como se... Ai, consigo tirar essa barra de ferramenta. Esse trecho todo aqui, ele fica comprimido, né, é como se tivesse uma força comprimida, todo esse trecho aqui acima dessa linha vermelha, e abaixo dessa linha vermelha, a gente tem um elemento todo tracionado, né, ou seja, uma força puxando as extremidades desse trecho. Poxa, no mesmo material ocorrer essas duas tensões simultaneamente? Sim. E aonde a gente tem essa linha vermelha passando, seria onde a gente teria uma tensão nula, tá? E eu estou falando de tensão normal. Bom, então quando a gente fala de flexão pura ou flexão simples, a gente só tem a ação do momento fletor, tá? A gente não tem outras ações de outros esforços. Então, a gente tem um trecho de flexão pura, né? A gente tem uma viga aqui, né? Ela está biapoiada. Nós temos duas cargas aqui pontuais, e aqui a gente tem a segmentação dos trechos, né?
A flexão pura é aonde a gente só tem momento fletor. E aqui, né, a gente tem os 2 diagramas de momento fletor, DMF, e de esforço cortante, DEC. Então, a gente percebe que nesse trecho aqui, nessa região de flexão pura, a gente só tem momento fletor, nós não temos esforço cortante. Já a flexão simples, a gente tem, né, a flexão e um outro esforço, nesse caso, o esforço cortante. Então, além da flexão, a gente tem a atuação do esforço cortante. Então, as extremidades dessa peça, né, existe esforço cortante e a flexão, tá? Como a gente consegue observar por esses 2 diagramas. Bom, então não há esforço cortante, e já na flexão simples a gente tem a atuação do esforço, dos 2 esforços simultaneamente. Então, o que acontece na flexão dupla? Se a gente for analisar essa seção, né, a gente tem a vista aqui da viga. Na longitudinal, nós temos uma seção SS, né, onde está destacada em vermelho. Aqui a gente tem a seção transversal dessa peça, tá? Então, a gente tem a peça largura de B e altura de H. E aqui a gente tem a distribuição, né, da tensão normal nessa peça em uma flexão pura. Então, a gente só teria tensões normais nessa peça. Então, perceba que nós temos uma linha tracejada que a gente chama de linha neutra, que é a linha onde a tensão normal ela é nula, tá? Então, nesse ponto da linha, a tensão aqui é zero, tá? A tensão normal. E nas extremidades da peça, né, nas extremidades, na parte superior e inferior da peça, a gente tem a tensão de compressão máxima e a tensão de tração máxima, tá? Então, ela vai variando aqui, essas tensões, né, variam de acordo com a altura dessa peça. Bom, e como calcular essa tensão normal? Bom, a tensão normal ela vai ser dada pelo momento fletor, né, que está atuando na seção, vezes, como eu disse, né, essa tensão ela varia de acordo com a altura da peça, né? E aqui eu trouxe justamente o eixo Y, tá? E aqui o eixo Y ele está em direção para baixo mesmo, ok? Justamente porque as compressões elas são negativas, tá? Possui valores negativos, e a tração possui valor positivo. Por isso que a gente adota esse eixo de cima para baixo, ok? Então, esse valor de Y é com relação à posição, né? Em que ponto que a gente está calculando essa tensão. Então, é a variação da altura da seção transversal, dividido pelo momento de inércia da peça, tá? Então, com essa equação, a gente consegue calcular, né, o valor da tensão. Então, em qualquer ponto aqui, eu consigo calcular. Quando y é zero, que é onde ele está aqui, ó, bem onde passa a linha neutra, a tensão é zero, né? Como eu havia dito para vocês. E aí, quando a gente tiver a tensão máxima, né, por exemplo, para tração, né, eu vou ter que ter, aqui não está bem na metade de H, né? Mas digamos que essa linha neutra estivesse passando no meio da seção, bem no meio aqui, né, cortando o meio da seção, então a gente teria aqui o valor máximo da tensão de tração, né, o valor de Y tinha que ser metade de H. Bom, então, são simples, a gente tem aí a atuação de 2 esforços, o momento fletor e o esforço cisalhante, né. Então a gente vai ter tensão normal na peça e também tensão de cisalhamento. Então, se a gente fizer uma análise na seção dessa peça, tá, vamos pensar, continuar pensando, numa viga, né, aqui a gente tem a seção transversal dela, né, em uma seção aleatória, a gente tem o eixo Y e o eixo Z, né, e aqui a gente tem a distribuição das tensões, tá. Aqui nós temos novamente o gráfico da distribuição normal, né, que segue aquela mesma lógica que eu havia apresentado para a flexão pura, então ele varia de acordo com a altura da seção, ou seja, varia com o valor de Y, ele vai ser calculado como momento fletor vezes Y dividido pelo momento de inércia da peça, ok?
fechado. Lembrando que, para a tensão normal, aqui no meio da peça, onde passa a linha neutra, a tensão é nula. Enquanto que, para a tensão de cisalhamento, nas extremidades, na parte superior e na parte inferior da peça, a gente tem tensão de cisalhamento nula, ou seja, a gente não tem tensão nesses pontos de extremidade da, da, da seção transversal. E a gente vai ter a tensão de cisalhamento máxima bem no ponto onde que passa a linha neutra, ou seja, eu vou ter a tensão máxima de cisalhamento quando a tensão normal for zero. Então, ela vai variar aí de acordo com o valor do esforço cortante, né, vezes o módulo estático, né, que é esse QI, dividido pelo P, que é a largura da seção transversal, vezes o momento de inércia, ok? Então, quando a gente volta para a questão, né, do enunciado dessa questão 2, né, que pede para a gente calcular a tensão normal e a tensão de cisalhamento nos pontos I, J e H, ele pede para justamente a gente fazer esse cálculo para flexão simples. Então, a gente tem uma seção delimitada aqui, que é esses 3 pontos aqui, que eu chamei de seção S. Para eu começar esse exercício, eu preciso determinar o esforço que está ocorrendo nessa seção. Então, eu preciso determinar o diagrama de esforço. Então, eu preciso determinar o diagrama de esforço cortante e de momento fletor. E aqui vocês vão utilizar o recurso do F2 para simplificar, né? Então, aqui, nesse caso, eu fiz manual, tá? Então, eu calculei as reações de apoio, né? Determinei as reações de apoio VA e VB, e também tracei os diagramas, tá? Mas aqui vocês podem construir no F2, lembrando que a distância dos pontos até o apoio é de 2 metros, é bom colocar essa distância, né, um ponto aqui, para justamente quando vocês forem no diagrama, vocês conseguirem encontrar qual que é o valor do esforço nesses pontos, tá? Então, no caso da seção analisada, a gente tem um cortante de 450 newtons e para a seção analisada S, a gente tem um momento fletor de 900 newton vezes metros. Isso vai ser importante para a gente justamente calcular as tensões normais e de cisalhamento nesses pontos. Bom, então, antes da gente começar a calcular, né, as tensões, a gente vai calcular a inércia da seção. Então, a inércia da seção retangular é B, né, que é a base, vezes H ao cubo, dividido por 12, ok? Bom, enquanto que o Q, tá, o momento estático, ele vai ser B sobre 2, vezes a parêntese H ao quadrado, dividido por 2, menos Y ao quadrado. Esse Y vai variar de acordo com o ponto que eu estou analisando, tá? Então, esse aqui vocês vão ter que calcular de acordo com o valor de Y de análise, tá? O valor de Y, ele segue de acordo com o ponto que eu determinei, I, J e H. Sendo que o I, ele está a 0,3 metros desse eixo Z, tá? Que é o eixo, né, o ponto zero, né, dos meus eixos aqui. Então, e ele está na parte negativa, tá? Então, eu tenho que considerar o sinal aqui. Então, no primeiro cálculo, no cálculo de I, né, na verdade eu fiz como segundo, Y aqui é igual a menos 0,3 metros, tá? E eu tenho que considerar esse sinal na hora de fazer o cálculo, ok? Então, tensão normal aqui, lembrando que essa tensão normal, ela vai ser máxima, né? Porque ela está no ponto de extremidade aqui da minha peça. E vai ser o quê? De compressão ou de tração? Compressão, né? Negativo. Então, eu vou colocar o meu momento fletor de 900, né? O valor de Y, menos 0,3, né? E a inércia que a gente calculou aqui, tá? Então, faço o cálculo e determino esse valor de tensão normal. E qual que vai ser o valor da tensão de cisalhamento nesse ponto? Zero. Como eu havia dito para vocês, esse diagrama, né? Nas extremidades aqui, né, nos pontos de extremidades da minha seção, a tensão de cisalhamento, ela é nula. Então, eu não tenho que calcular.
Então, eu já sei de cara, olhando aqui, ó, só olhando aqui esses pontos, que a tensão de cisalhamento em I e a tensão de cisalhamento em H é nula, é zero, tá? E eu sei também que a tensão normal em J, ela também é nula. Então, aqui, ó, no ponto J, onde Y é igual a zero, eu sei que a tensão normal ela é zero. E aqui, sim, eu tenho tensão de cisalhamento e ela é máxima, tá? Então, eu tenho que calcular essa tensão de cisalhamento de acordo com essa forma. Então, eu vou pegar o cortante que a gente calculou, vou multiplicar por Q e dividir por B vezes o momento de inércia, tá? Então, o meu Q é 450, tá? O valor de Q eu tenho que calcular de acordo com aquela forma que eu mostrei para vocês, tá? Vou pegar o valor de B, que é a largura da peça, 0,25, multiplicar pelo valor da inércia da seção. Pronto, calculei a tensão de cisalhamento máximo. Perfeito. Depois que a gente fizer isso, né, a gente vai para o ponto H. O ponto H, ele está aqui, né, é 0,3 positivo, tá? Então, vai dar uma tensão de tração, né? E esse valor aqui, né, dessa tensão, se vocês perceberem, vai ser igual a do ponto J, né? Ou do ponto I, né? Vai ser igual. Então, a gente vai ter tensão de cisalhamento zero aqui também, ok? Então, é isso que a gente tem que fazer para a questão 2. Para a questão 3, né, que é a respeito da flambagem, né, eu não dispus um slide, mas esse arquivo eu dispus para vocês. A gente tem o conceito da flambagem, que é uma curvatura da peça, de peças esbeltas, tá? O que é uma peça esbelta? É uma peça em que a gente tem a área da seção transversal menor em relação ao comprimento da peça. Então, é uma peça, né, bem comprida, com uma seção transversal, né, bem reduzida. Então, se um exemplo de como que, de visualizar esse efeito é quando a gente pega uma régua, tá? Essas réguas mais compridas, de 30 centímetros, impõe uma força, né? Apoia essa régua, né, uma extremidade na mesa, e na outra a gente, né, aplica uma força com o dedo. A gente vê a curvatura, né, essa régua se curvando. Se a gente pegar uma régua de 15 centímetros, né, que é menorzinha, de 15 ou 10 centímetros, a gente vai perceber que isso vai ser um pouco mais difícil de a gente fazer, né? É claro, dependendo da espessura da régua, né? Réguas fininhas, obviamente, a gente vai conseguir a curvatura muito mais fácil. Mas se a régua for mais grossinha, isso vai ser difícil de acontecer. Então, a gente consegue visualizar essa curvatura, tá? Isso acontece em peças, né, que estão submetidas à força de compressão, tá? Então, a gente tem dois exemplos aqui, né? Uma barra robusta, né? Ela é mais curtinha, ela é mais robustinha, né? Ela tem uma seção mais compatível com o comprimento dela. Esse fenômeno não ocorre tão eminentemente, né? Enquanto uma peça mais esbelta, né, mais alta, com a seção, né, mais reduzida, a gente consegue ter esse fenômeno aí, né? Bom, aqui eu não vou falar a respeito desses conceitos, tá? Só lembrar aqui esse conceito de equilíbrio estável e equilíbrio instável, isso aqui é importante, tá? Isso é importante para a gente falar sobre a carga crítica. Então, o que acontece? Quando a gente tem um equilíbrio estável, isso significa que a peça ela fica equilibrada, né? Ela sofre pequenas perturbações, né? E a gente faz, né, uma analogia com uma esfera em uma cumbuca, digamos assim. Se eu pegar essa esfera e jogar aqui, ó, em cima, ela vai, né, fazer esse movimento de vai e vem e vai retornar para esse ponto inicial, né. Se eu pegar, né, desse ponto inicial e dar um toquinho nela, também ela vai para cima e volta e vai parar aqui nesse ponto. Ou seja, mesmo com essas perturbações, ela sempre volta para esse ponto, inicial, tá.
Então a gente fala que ela está em um equilíbrio estável. O equilíbrio neutro, né, que não está definido aqui, ele é quando a gente faz analogia com uma esfera em um plano. Como assim? Significa que se eu perturbar essa esfera nessa posição aqui, ela não vai parar. Ela vai continuar correndo e vai parar, ela não vai retornar aqui, né? E aí isso é infinito, vai chegar a um ponto, né, que pode ser que ela pare e tudo mais, mas a gente fala que é um equilíbrio neutro, tá? No caso do equilíbrio instável, tá? Se a gente aplicar uma força aqui, né, mesmo que pequena nessa esfera aqui, ela vai percorrer e ela nunca que vai voltar para esse estado inicial, tá? Ela vai sofrer essa perturbação, né? Mesmo que eu pare essa perturbação, ela não vai conseguir voltar para o ponto inicial, diferentemente do equilíbrio estável, né? Mesmo que eu aplique uma pequena perturbação aqui, ele sempre vai voltar para o seu estado inicial. O que que isso implica na flambagem? Bom, na flambagem, né, quando a gente tem isso ocorre bastante em colunas, né, em pilares, né, quando a gente aplica uma força de compressão nessas colunas, né, em uma peça esbelta, a gente vai aplicar essa força e vai chegar um momento em que ela entrará nesse equilíbrio, né, estável, né, ela vai sair do equilíbrio estável para ir para um instável, né, aonde vai ocorrer a flambagem. Então a gente precisa determinar qual é a força limite ou força crítica para que a gente chegue nessa instabilidade, né? Então, a gente tem um comportamento aqui, né, listado do comportamento ideal dessas colunas, tá? Então, quando a gente tem uma carga P, né, tá? Tô aplicando uma carga, tá? De 0 a não sei. E aí eu começo a aplicar essa carga, P. Se ela é menor que a crítica, a coluna está no seu equilíbrio estável. Então, ela permanece reta ali na posição inicial dela. Quando ela encontra a carga crítica, né, quando ela se iguala à carga crítica, ela está no seu equilíbrio neutro, né? Tanto na posição reta quanto na posição levemente flexionada, tá? E aí, quando ela passa da carga crítica, ela já está num equilíbrio instável, né? Então ela não está mais ali naquela posição inicial, ela já está flexionada, ela já está flambada. O cálculo da carga crítica, tá? Eh, Aqui tem todas as considerações para chegar nesse valor, né? Não vou entrar em detalhes. A carga crítica, ela vai ser calculada, né? Ou a carga crítica ou a carga de Euler, né? Ela é calculada como π ao quadrado vezes o modo de elasticidade da peça vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento da peça ao quadrado. Tá? Então, com esse cálculo aqui, a gente consegue determinar qual que é o valor da carga crítica para a peça. Deixa eu ver se tem mais alguma consideração a respeito do K, né, que é o coeficiente de flambagem, tá? A gente pode ter outros vínculos, tá? Eh, nas peças, né? A gente tem colunas igual vigas, né? A gente tem colunas engastadas, né? Engastada e livre, apoiada, engastada e apoiada, né? A gente pode ter essas mesmas considerações. E esses vínculos vão impedir, né, um pouco dessa deflexão dessa peça, tá? Então a gente precisa considerar um coeficiente para determinar esse real valor de comprimento de flambagem, tá? Então, para isso, né, o comprimento de flambagem ele é dado como K vezes L, né? O coeficiente de flambagem vezes o comprimento da peça, tá? E aí a gente tem diversas condições de apoio e o valor de K, tá? Então, para a coluna apoiada, é, biapoiada, a gente tem o valor de K igual a 1, né, engastada K igual a 2, e assim por diante, tá? Bom, aqui ainda tem um exercício resolvido, depois vocês dão uma olhada, né, nesse exercício, tá no arquivo que eu coloquei no cigarro. Então,
E também tem para flexão, tá, gente? Tem um arquivo para flexão, coloquei lá também, um arquivo para torção. Todos eles têm um exercício resolvido no final, tá? Então, quando vocês tiverem dúvida, né, até mesmo para a questão das unidades, né, dê uma olhada lá para fazer esses cálculos, ok? Aqui na flexão até tem um exemplo bem parecido com esse que eu coloquei, né? Esse aqui até é um pouco mais complexo, né? E tem os diagramas de momento de amplitude F2, né? Tem todo o cálculo aqui. Mas vocês podem dar uma olhadinha lá também. Bom, então, para a gente resolver esse exercício 3, né? Ele fala o seguinte: a coluna de tubo de aço A36 de 3,6 metros tem diâmetro externo de 75 milímetros e espessura de 6 milímetros. Determina a carga crítica se considerarmos que suas extremidades estão acopladas por pinos, K igual a 1. E aí ele deu como dado um modo de inércia, o módulo da peça, né? O módulo da peça. Então, o que acontece aqui, tá? Eu quero a carga crítica, né? Eu tenho que usar essa equação de P crítico. Pi ao quadrado vezes E vezes I dividido por KL ao quadrado. O K ele já deu, ele já falou que é 1, tá? O comprimento da peça é 3,6 metros. Ok, então essa informação na parte inferior da equação, ok, já tem. O valor de E, ele já passou para a gente, né? 200 mil MPa, tá? Deixem tudo compatibilizado com as unidades, aqui eu já deixei, Newton vezes Newton dividido por metro quadrado, deixa tudo compatibilizado. E aí, o que é importante nesse exercício é o cálculo do momento de inércia, que é o cálculo de I, tá? Ele falou que é um tubo de aço e a gente entende, afere que é um tubo vazado. Então, a gente tem um diâmetro externo e um diâmetro interno, tá? Só que ele só deu a informação do diâmetro externo e deu a espessura do tubo, né? Ou seja, se eu voltar aqui, ele deu, né, digamos, só usar a figura desse daqui como exemplo, né? Ele deu o diâmetro externo, né, que nesse caso do exercício é de 75 milímetros, né, no lugar desse 18 aqui, e ele não deu o diâmetro interno, ele deu a espessura, que é essa distância desse ponto aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu desenhar, desse ponto aqui até esse ponto aqui. Ele deu a espessura aqui, tá? Do tubo. Então, eu tenho que calcular fazendo essas considerações, né? Eu tenho um tubo, ele tem o diâmetro de 75, qual que é o diâmetro interno desse tubo? Então, para eu calcular o diâmetro interno desse tubo aqui, eu vou precisar descontar, né, do diâmetro externo 2 vezes a espessura do tubo. Por que 2 vezes? Porque eu tenho a espessura desse lado aqui, espessura de 6 milímetros, e também tem a espessura do outro lado. Então, assim, eu consigo determinar o diâmetro interno dessa peça, tá? Aqui até saiu fora do negócio. Então, é basicamente isso. A inércia ela vai ser calculada com essa fórmula aqui, né? Π sobre 4 vezes R, né? Que é o raio externo A4 menos RI A4. Se vocês quiserem também, vocês podem usar com diâmetro, só lembrando que esse valor de 4 vai mudar, tá? Então, se atentar a isso, fazer as transformações e calcular a carga crítica. Então, a questão em si é apenas para calcular essa carga crítica, tá? Então, vocês vão precisar apenas determinar aí o momento de inércia dessa peça. Então, é mais relembrar aí as questões que a gente viu no primeiro bimestre aí a respeito do momento de inércia, né? As propriedades da seção transversal. E com isso a gente fecha a questão, tá? Na minha percepção, a questão mais difícil é essa
número 2, né, que vale mais, ela tem um grau de dificuldade um pouco maior, justamente por essa percepção desses 3 pontos e também por causa do diagrama de esforços solicitantes que deve ser montado de acordo com o esquema que foi apresentado aqui, tá. Aqui, tá, na hora de vocês calcularem no F2, vocês podem colocar nas propriedades, né, da seção, essas que estão aqui, vocês podem colocar o concreto, né, como a gente já vinha feito, nos outros exercícios com o F2, tá, sem problema algum. Vocês podem fazer essas mesmas considerações, apenas uma vez que vocês querem apenas o diagrama, tá bom? Então é isso, tá, a respeito dessa lista, tá, são só esses 3 exercícios, ok? Então até a próxima.